E aí, jovens matriz, como é que vocês estão? Eu tô fazendo esse vídeo a pedido do Davi e da Luíse, que são os dirigentes do nosso coral. Como vocês podem ter visto aí no grupo, o hino que nós vamos cantar no coral e vamos começar a ensaiar sábado a partir das 18 horas é o hino Castelo Forte. O hino Castelo Forte foi escrito por Martinho Lutero, o protagonista, o principal nome da Reforma Protestante. Se vocês lembrarem, o hino 126 da harpa cristã, ele afirma o seguinte: os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação. E no caso de Castelo Forte, da experiência de Martinho Lutero, isso não foi diferente. Para quem não lembra, em 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, que era um monge agostiniano dentro da Igreja Católica Apostólica Romana medieval, ele fixou nas portas da igreja do Castelo de Wittenberg as 95 teses, ou a disputação do Dr. Martinho Lutero sobre o poder e a eficácia das indulgências. O que eram as indulgências? Eram aquelas doutrinas da Igreja Católica que pregavam a remissão total ou parcial das penas cometidas pelos pecadores. E na época de Lutero, essas penas, essas libertações, essas liberações das penas eram vendidas sem qualquer pudor. Em uma sociedade que era apavorada pela peste negra, as pessoas morriam sem ter o tempo de fazer extremunção, sem tempo de fazer purificação, e tinha a doutrina do purgatório, se pregava que antes da moeda cair no fundo do pote, onde se coletavam as ofertas, a alma do infiel ou do fiel já estava livre do purgatório. Para Lutero, isso era um problema e tanto, porque o Lutero, estudando as Escrituras, vai chegar na conclusão que a salvação era pela fé somente, era somente pela graça, sem um sistema pesado de penitência. É sobre isso que as 95 teses vão falar. Mas se vocês lembrarem, a religião e a política, elas caminhavam juntos nessa época. A gente não sabe ao certo que ano que o Castelo Forte foi escrito. Alguns vão dizer que foi em 521, quando Lutero ele vai ser convocado para ir a Worms, na Dieta de Worms, para defender a sua tese, e ali poderia ser decidido se ele seria absolvido pela igreja, ou se aconteceria com ele a mesma coisa que aconteceu com John Hus há 100 anos atrás, que tinha sido morto na fogueira. Outros vão dizer que é uma homenagem a um amigo morto dele como mártir cristão em 527. Outros vão dizer que Castelo Forte vai ser cantada pela primeira vez na Confissão de Augsburgo, que é uma tentativa de conciliação entre aqueles que estão seguindo Lutero e o catolicismo. E por fim, outros vão dizer que é na Dieta de Speyer, que é na situação onde vão se contestar as decisões da Dieta de Worms no período anterior. De qualquer forma, o hino é baseado no Salmo 46. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Lutero sabia que mesmo diante de todas as perseguições que ele ia enfrentar, não era só convicção teológica da salvação pela fé que ia salvar ele. Não era a sua inclusão na escolástica ou na doutrina agostiniana. Não era todo o seu pensamento monástico que ia livrar ele, mas era o próprio Senhor. Quando a gente canta Castelo Forte, que inclusive é o hino 581 da harpa cristã, nos conectamos como igreja com todas as pessoas que sofreram perseguição e ainda sofrem na história. Nos conectamos com o espírito da reforma. Nós precisamos lembrar que nós somos pentecostais e as igrejas pentecostais são de uma igreja protestante, portanto nós somos protestantes. E sendo protestante, nós precisamos manter viva essa chama de lutar pela essa doutrina, de lutar por uma teologia e pela uma interpretação bíblica que seja mais coerente com aquilo que o Senhor quer passar para nossas vidas. Então, jovem, nesse sábado, quando a gente começar a ensaiar o Castelo Forte, canta com toda a sua alma. Imagine sendo Lutero, imagine sendo aqueles caras da fogueira. Porque amanhã ou depois pode ser que o país esteja num contexto de perseguição. E será que a gente vai ter momento, força e disposição para cantar? Então, sábado, Castelo Forte é o nosso Deus. Refúgio, fortaleza na hora da tribulação. Amém? Até sábado.